sou a Andréia Pereira, da All Investimentos, uma das sócias responsáveis pela parte de comunicação e marketing. E dando prosseguimento ao nosso projeto Call com Gestor, a gente recebe novamente o pessoal da Persevera. A gente vai receber o Guilherme Abud, que é sócio fundador e CIO da empresa. O Abud já esteve com a gente em 2 lives, e para quem ainda não acompanha a gente desde o início, o Abud lá atrás, antes mesmo de se falar em pandemia e tudo mais, quando o mercado inteiro falava em juros a 5%, o Abud já falava em juros a menos de 3%. Então, assim, eu estou bem curiosa para a sua sensibilidade da Selic para 21 e 22. A gente vai conversar sobre isso aí no decorrer do nosso bate-papo. Estamos recebendo também a Renata Zagen, que é sócia e responsável pela relação com investidores. Bem-vindos os dois, mais uma vez. Muito obrigada, Andréia. Por nada, aqui. Dividindo aqui o bate-papo comigo, o Henrique Bosquá, que é nosso head de produtos. Vou passar a palavra para ele, para depois a gente começar aqui o nosso bate-papo. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, especialmente aos parceiros da Persevera, o Guilherme Abud e a Renata Zagen. O Abud é um dos principais gestores aqui do mercado brasileiro, mais de 25 anos de experiência em grandes casas e com a maturidade que alcançou no momento adequado, ele tomou a decisão de empreender e criar uma asset que já tem quase 2 anos de vida, um histórico extraordinário, e, ao mesmo tempo, ele montou uma equipe que ele já conhecia há muito tempo, que um dos segredos da área de gestão é poder atrair e reter profissionais qualificados. Então, eu queria que o Abud desse um briefing da trajetória, da decisão de fundar uma asset independente, do time que ele montou e dos principais números da Persevera. Abud, por favor, é com você. Vamos lá. Muito obrigado pelo convite, Andréia, Henrique, Luzimar. Eu gosto muito da All Investimentos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês são grandes parceiros, eu sou um tremendo fã do Henrique e de todos aí. Então, obrigado por me convidar mais uma vez aqui para bater um papo sobre o fundo e sobre cenário e sobre investimentos. Vou contar aqui brevemente sobre a trajetória da Persevera. É uma gestora relativamente nova, estamos indo para o nosso 3º ano de vida, mas é uma casa nova feita por macacos velhos, né? Então, eu tenho 27, indo para 28 anos de experiência no mercado financeiro, sempre trabalhando com fundos de investimentos. Meus sócios também têm entre 20, 25, 35 anos de experiência focado no mercado financeiro, e a gente, há 3 anos, chegamos à conclusão de que chegamos a uma certa maturidade e que, do jeito que se desenhava o mercado brasileiro hoje em dia, com toda esta expansão da capacidade de distribuição e todas essas novidades, tecnológicas, que seria a hora da gente empreender e abrir a nossa própria gestora com a nossa cara, com a nossa filosofia, com o nosso processo, juntando os melhores profissionais com quem eu já trabalhei na minha vida. E realmente aqui, para os meus padrões, eu consegui juntar um dream team aqui, os caras que eu gosto tanto do ponto de vista de ética de trabalho e honestidade, quanto de talento, competência, seriedade. Então, eu fico muito satisfeito com o que a gente está construindo. Nós começamos bem pequenininhos, Nós éramos bastante desconhecidos no mercado de plataformas, private banking, nós somos muito mais conhecidos no mundo de fundos de pensão, mas os fundos de pensão só investem depois que você já tem 3, 4, 5 anos de história. Então, a gente teve um baita desafio no começo. Começamos o fundo ali com 4 milhões de reais e agora já multiplicamos por mais de 100 vezes, estamos chegando em 500 milhões de reais. Para a gente é uma tremenda vitória, ainda é um fundo relativamente pequeno, perto desses gigantes que têm 20 ou 30 bilhões, mas estamos muito felizes com o caminho que estamos trilhando e com a confiança que os clientes estão depositando em nós. A ideia da Persevera sempre foi a de montar uma gestora de multimercados muito mais moderna do que as gestoras brasileiras.
muito mais diversificada, muito mais preocupada com o controle de risco, muito mais preocupada com o controle de drawdown, ou seja, né, não sofrer tanto nas crises, claro. Todo fundo multimercado tem bastante, sobe e desce, isso é inescapável. Aliás, qualquer ativo no mundo que não seja o CDI tem sobe e desce. Essa é uma mudança grande a que o brasileiro vai ter que se acostumar. De certa forma, nós somos muito mimados pelo CDI, com aquela delícia que era ganhar 15%, 20%, 25% ao ano, sem fazer nada, sem correr nenhum risco, sem sobe e desce, com liquidez, sem chateação. Só que isso quebra o país, porque quem paga estes 15%, 20%, 25% de taxa de juros é o Tesouro Nacional com o seu imposto. Então, era meio me engana que eu gosto. Então, para o país hoje, a vida está muito melhor, com juros muito baixos. Para a solvência do país, a capacidade de crescer e gerar emprego. Porém, para os investidores, criou-se um tremendo desafio, que é sair daquela vida fácil do CDI e montar carteiras com a ajuda dos ótimos profissionais da OL, né, que, ao mesmo tempo, rendam bem e que sejam relativamente protegidos. Este também é o nosso desafio. A Persevera é uma gestora bastante moderna, bastante diversificada, com 7 books de especialidades diferentes que se complementam. A gente aqui vai acabar falando de algumas coisas mais macroeconômicas de Brasil, mas o fundo da Persevera tem books diferentes de commodities, de arbitragem de risco, de trade relativo, de seleção de ações muito descontadas e também de juros e moedas, que são as coisas que geralmente a gente debate um pouquinho mais, porque geram bastante curiosidade, né? O objetivo que eu sempre tenho é de falar com muita clareza, sinceramente, né, o que a gente realmente acha, sem falar aqui, não, né, se proteger, a gente fala realmente tudo que a gente acha, né? E de forma muito clara, para que todos saiam com algo prático nas mãos, né? Eu detesto aquelas palestras que o cara fala um monte de coisa super legal, super inteligente, super complicada, e no final das contas você vai para casa e fala assim, putz, meia hora depois não lembro nada, né? Eu gostaria que vocês saíssem com 3 ou 4 noções firmes na cabeça e falam, puxa, isso aqui vai me ajudar a construir a minha própria carteira. Que bom que o Guilherme tocou nesse assunto. Então, eu vou ficar feliz se ao fim desse nosso papo tiverem ficado 3 ou 4 conceitos muito claros que ajudem você, a partir de amanhã, com a ajuda dos seus assessores, né, montarem carteiras. Os assessores ajudem os clientes a montarem carteiras e os clientes, né, se sintam mais confortáveis para montar carteiras mais adequadas pelo que está por vir. Falei bastante já nessa introdução, vou parar por aqui e aí vamos seguir aqui o script que brilhantemente o Henrique montou aqui e me enviou. Vamos começar contextualizando um pouco, né? Como você mesmo falou, a gente vai falar um pouco sobre macroeconomia e é impossível não falar das eleições americanas, né? Foi o assunto que a gente mais falou aí nas últimas semanas. Com consolidação desse processo eleitoral nos Estados Unidos, provável vitória do Biden, quais as perspectivas que vocês têm de alteração de governo, né? Tanto na condição econômica, quanto no combate à pandemia? E, na opinião de vocês, qual a real relevância da definição da composição do Senado, que vai ficar para janeiro de 21? Vamos lá, eu acho que vale a pena falar sobre 3 pontos aqui, que são os mais importantes. Tem 20 mil coisas para falar, mas acho que tem 3 que são decisivos, né? O primeiro é o seguinte: há muito tempo, a gente aqui já chegou à conclusão que esta eleição seria uma eleição de baixo risco, né? O risco real da eleição americana era quando o Bernie Sanders estava muito forte, né? Aquele malucão, Dilma dos Estados Unidos, tal. Quando ele não ganhou as primárias e tornou-se uma disputa entre Biden e Trump, virou uma... né, a eleição é sempre agitada, impacta preço, cai antes, depois recupera, tal, aquela loucura, parece que vai mudar o mundo para sempre, mas não é, né? Essa eleição entre Trump e Biden, apesar de estar nos noticiários e de ser controversa, não muda muito as coisas. O Trump é o Trump, a gente já conhece, tem lá o jeito malucão dele, mas acabou fazendo coisas boas para a economia. E o Biden é um cara bastante moderado, bastante inteligente, experiente,
também tem a capacidade de fazer coisas boas para a economia. Então, primeira coisa, o risco mesmo é quando tinha o Bernie Sanders na jogada. Um tremendo esquerdista que quer inchar o tamanho do Estado, enfim, que acredita em coisas, né, em história da carochinha e tal. Então, eleição não era, né, nunca foi tão divisor de águas assim. A segunda coisa é que acabou sendo um resultado que agradou o mercado, e eu acho que o mercado está certo nisso, né? O mercado não trabalhava muito com essa combinação, acabou sendo uma combinação boa, que é a combinação do Biden ser eleito, mas com um Senado muito dividido, né? Se vai ser um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, muito dividido. Por quê? Porque o mercado gosta muito da implicação de curto prazo da eleição do Biden, que é a chance de fazer um pacote fiscal de apoio à economia, para a economia não fraquejar de novo, é muito grande. Porém, com o Senado muito dividido, ele não vai conseguir fazer a parte mais controversa da agenda dele, que é aumentar impostos nos Estados Unidos, né? Então, ficou uma boa combinação. Ele tem força suficiente para fazer o pacote de auxílio, para fazer outras coisas ao longo de 4 anos, mas para fazer um tremendo aumento de impostos, ele não vai conseguir. Então, isso é bom. Por isso é que o dólar enfraqueceu um pouco, né? E gerou fluxo de capital para os mercados emergentes, né? Então, foi uma boa combinação. A terceira, eu acho que é uma colocação que vocês não vão ouvir em muitos lugares, mas é uma convicção bem forte que a Persevera tem, é um pouquinho fora dos padrões, mas a gente realmente acredita nisso, né? A conclusão, o aprendizado que a gente teve nos últimos 12 anos, e depois eu vou insistir nisso sobre o Banco Central no Brasil também, é que em cenários desinflacionários, como o mundo vive há 12 anos, né? Faz 12 anos que o mundo está lutando com o fato de a atividade crescer pouco, muito menos do que crescia no passado, e, portanto, a inflação também ser bem baixinha, incomodamente baixa, né? Nestes cenários, quem tem o poder mesmo, quem manda em tudo, é o Banco Central. Não é o presidente da República, não é o Congresso. Claro, são sempre importantes, o ministro da Economia é sempre importante, mas a grande novidade dos últimos 12 anos é o poder descomunal que bancos centrais têm. Então, para a gente, nos Estados Unidos, o importante mesmo, claro, venceu o Biden, alguns setores vão melhor, outros vão pior. Se vencesse o Trump, era o contrário, tal, chacoalha para cá, sobe um pouquinho aqui, sobe um pouquinho ali, mas não muda muito o pano de fundo. O pano de fundo é o seguinte, o pilar, a questão mais importante de longe para os Estados Unidos e para o mundo, é o fato de que o Banco Central americano está com a visão certa. E qual é essa visão? É a visão que permeia os Estados Unidos desde a época do Bernanke, lá em 2008, que é a seguinte: não pode permitir que a economia americana, ou qualquer país, entre numa recessão muito longa e crônica ou depressão econômica, né? Sob o risco de virar um Japão, que há 40 anos não consegue crescer, né? Para os japoneses não crescer, até que está tudo bem, porque eles são uma população que encolhe, então a economia deles não cresce, mas como a população encolhe, cada japonês que está vivo lá está cada vez mais rico. Mas eles não ajudam em nada o mundo do ponto de vista de ser uma força para crescimento e geração de riqueza para o mundo, né? Então, o Bernanke tinha isso muito claro, depois a Janet Yellen, que, né, sucedeu ele no Fed, tinha isso muito claro, e agora o Jerome Powell também tem isso muito claro. Então, enquanto o Fed estiver super resoluto como está, de que vai fazer tudo que for necessário, mais um pouco, para que os Estados Unidos, né, saiam desta recessão. Eles tiveram muito sucesso em arrancar os Estados Unidos da recessão depois de 2008, 10, 11 anos depois, os Estados Unidos estavam de volta ao pleno emprego, crescendo, né, enfim, gerando riqueza, e eles vão fazer de novo. Então, acho que um Fed com uma visão tão certa e tão firme e tão decidido é muito mais importante de se o Biden vai fazer isso, se o Congresso vai deixar aquilo. Acho que essa é a questão fundamental. Enquanto o Fed estiver decidido a dar apoio à economia para gerar emprego e crescimento e não permitir
uma depressão econômica ou uma recessão crônica, estamos bem. Isso é ótima notícia. Abud, vamos aprofundar um pouquinho, Claro. Mas antes disso, um de nossos clientes fez uma colocação aqui pertinente do chat, que eu queria pedir só um comentário teu breve, porque a resposta é bem objetiva. É o senhor Flávio. Ele colocou que os democratas ainda podem ganhar os 2 senadores na Geórgia. Aí eu teria um Senado 50-50. E o voto de Minerva, pela regulação americana, é do executivo, é da vice, ou do vice, que agora é uma vice. Não, claro. Então, a gente está ali no Photochat, né? Eu acho que a grande questão, independente de se é 49-51, 50-50 ou 51-49, é o fato de que é muito dividido, né? O grande risco, que uma época até o mercado gostou dessa história de Blue Wave, né? Depois pensou melhor e falou, putz, espera aí, Blue Wave para um cara que quer aumentar impostos não é tão bom assim. É o fato de ser dividido, né? Então, o problema era se fosse 55-45, 60-40, aí realmente era uma dominância muito forte. 50-50, 49-51, acho que fica dividido o suficiente para o Biden não conseguir fazer absolutamente o que ele quer do ponto de vista de um aumento estrutural de impostos, e isso tem um grande impacto na economia americana, né? Um dos motivos pelo qual o dólar ficou tão forte e os Estados Unidos atraiu tanto capital nos últimos anos foi, dentre outras coisas, a queda de impostos do Trump, né? Então, realmente fez diferença. Perfeito. Você citou aqui na tua resposta um pouco da chamada dominância fiscal. E a nossa próxima questão seria para aprofundar um pouco isso, porque é um tema, acho eu, muito rico e relevante. Por quê? Existe um espaço fiscal e monetário, em tese tem algum teto, né? Algum limite, até porque essa dívida nova, em algum momento, ela vai ser refinanciada. Então, qual seria esse espaço de políticas monetárias expansionistas nos Estados Unidos e já inclui também a Europa, para que impulsione a atividade econômica? Em paralelo, tem um novo normal de taxas nominais de juros próximas a zero, que já vem caindo muito há uma década. Qual é o risco inflacionário disso? Você já citou que acha pequeno para os países desenvolvidos, não só nos Estados Unidos. Vamos pensar também trazendo a Europa para a discussão. Vamos lá. Eu acho o risco inflacionário no mundo mínimo, desprezível, né? Aí muita gente vai regalar o olho e falar, nossa, Budi, mas que exagero, com tanta expansão monetária, agora expansões fiscais, isso aí demora, mas quando vem que nem um foguete, né? Mais ou menos, não é exatamente assim, né? Eu acho que a gente aprendeu muito sobre política monetária nos últimos 30 anos, mas certamente nos últimos 12 anos, né? Você teve nos últimos 12 anos uma expansão monetária como nunca se viu no planeta Terra, né? Expansão fiscal e não gerou inflação. Eu acho que existe hoje um enorme debate e é possível que muitas das coisas que a gente acreditou nos últimos 30, 40 anos sobre política monetária, sobre inflação, não eram bem do jeito que a gente imaginava, né? Então, acho que, por exemplo, uma questão que eu acho que as pessoas dão pouca importância a ela, fundamental, é o seguinte: existe uma noção muito grande sobre inércia inflacionária, né? Então, o Brasil é um exemplo disso. Puxa vida, como a nossa inflação sempre foi meio que ou na meta ou acima da meta, aquela luta inglória, desgraçada, tal, a gente sempre olhou a inércia inflacionária como um negócio que puxa a inflação para cima. Mas ela funciona para os dois lados. Agora que o Brasil está há 5 anos com inflação abaixo da meta, exageradamente abaixo da meta, existe inércia inflacionária para baixo também, né? E isso ancora muito. Então, mesmo com toda essa expansão fiscal e monetária, a verdade é que a maioria dos países do mundo nunca mais conseguiu entregar a inflação na meta. E aí eu vou citar uma frase muito interessante, falada pelo presidente do Fed, né, o Jerome Powell, há duas reuniões de política monetária atrás,
em que ele estava respondendo à pergunta de uma repórter. E a jornalista falou mais ou menos o seguinte, falou, olha, presidente, como é que você explica para o cidadão americano, não o cara do mercado financeiro, o cidadão americano, o fato de que vocês estão mudando todo o arcabouço de política econômica monetária que vocês usam há 50 anos para tentar forçar ter mais inflação? Ter mais inflação não é um negócio ruim, né? Ele falou, ótima pergunta, porque é muito intuitivo para as pessoas a noção de que uma inflação muito alta é muito ruim. Mas não é muito intuitivo a noção de que uma inflação exageradamente baixa é pior ainda, né? Inflação boa é inflação na meta, que aí as metas são relativamente baixas. Ficar muito abaixo da meta, ela é o sintoma de uma doença. E é a doença que está passando pelo mundo. E eu acho que o Brasil pegou essa doença. Que doença é essa? É uma doença de baixo crescimento, com baixíssima inflação. Então, eu sei que isso é duro para o brasileiro digerir, afinal, o nosso inimigo sempre foi a inflação alta, mas desta vez o inimigo do mundo inteiro, e há 12, 13 anos, e do Brasil há 5 anos, mudou. É o contrário. É inflação muito baixa, que vem da onde? Se a inflação fosse baixa, no vácuo, a inflação é baixa e nada mais acontece, legal, gostoso. Só que a inflação ela é baixa, não é por sorte. A inflação ela é baixa porque você tem 30 milhões de desempregados, desalentados e subempregados no Brasil. Isso é um terror, isso é horroroso, isso destrói a autoestima das pessoas, a capacidade de investir, a capacidade de consumir, a capacidade de evoluir, de gerar emprego, né? Imagina como destroça uma pessoa, a pessoa ficar 5 anos desempregada. Acaba a autoestima, ele nunca mais vai consumir, ele vai se tornar uma pessoa temerosa, né? Então, esta é a grande novidade no mundo inteiro, só que no mundo isso já é aceito, que o inimigo é a desinflação e a estagnação econômica. E este é o inimigo no Brasil nos últimos 5 anos, apesar do brasileiro ainda não ter percebido isso. A gente tem tanto pânico de inflação que a gente não está percebendo que nos últimos 5 anos a nossa inflação foi sempre muito abaixo da meta, exageradamente abaixo da meta. A gente baixou os juros de 14% para 2% e mesmo assim a gente nunca mais conseguiu nem crescer nem dar inflação na meta. Pegamos a doença do mundo. Então, eu acho que o mercado financeiro ficou parado no tempo, o mercado financeiro brasileiro. Nós estamos tão condicionados a ter medo de inflação há 30 anos, que agora a gente devia estar morrendo de medo de desinflação e estagnação da atividade, mas o mercado continua reagindo como se a gente estivesse na bica de ter uma explosão inflacionária. E isso tem repercussões muito interessantes para investimentos, para montar carteira. Os ativos brasileiros estão baratíssimos, tem oportunidades para todos os lados. Só que está todo mundo tão paralisado de medo, com essa trinca de ouro que sempre nos assustou, que é instabilidade fiscal, dólar alto e medo da inflação, e acho que nenhum dos três é um risco tão grande quanto já foi no passado, que a gente não está percebendo que, olha, desta vez nosso inimigo é do outro lado. Faz 5 anos que todo ano os economistas acham que no ano seguinte o PIB vai crescer 3 ou 4 e a gente cresce 1. Né? Uma desgraça. Então, eu acho que este é o desafio do mundo e não inflação. Eu tenho nenhum medo de inflação no mundo e nenhum medo de inflação no Brasil. Essa inflação que a gente está vendo alta agora no Brasil, ela tem explicação clara. O presidente do Banco Central falou sobre isso hoje. É claro, vem de 3 lugares. Desvalorização do câmbio de 40%, não tem como um pouquinho não passar para os preços, porque a gente importa muita coisa, o preço da gasolina é derivado do preço do petróleo internacional, da gasolina internacional, mais o câmbio, então passa um pouquinho para a gente, até que não está passando muito. O fato de uma alta gigantesca de alimentos, né? A alimentação em casa subiu 17%. E Corona Voucher, né? A gente errou. Claro, eu não quero ser engenheiro de obra feita. Na época, ninguém tinha muita noção. Hoje, olhando para trás com as informações que a gente vê que, olha, R$600 por mês foi demais. Custou demais para o Tesouro, subiu demais a nossa dívida e deu liquidez e dinheiro demais. Né? Tem famílias que ganharam muito mais dinheiro durante o coronavírus do que trabalhando. Né? Então, isso é péssimo, porque as pessoas saíram consumindo desbragadamente, numa época em que as fábricas estavam meio paradas, então isso gerou uma certa inflação.
e aí as pessoas não estão indo procurar emprego, porque está gostoso receber cheque, né? Erramos na dose. Acho que isso vai voltar daqui a pouco. Então, essa inflação tem toda a cara de uma corcova, como já aconteceu várias vezes nos últimos 5 anos, né? Nos últimos 5 anos aconteceu isso várias vezes. Dá uma subida na inflação, meu Deus, a inflação voltou. Aí vai voltando, e todo mundo olha e fala, nossa, não tem inflação no Brasil. Eu acredito muito nisso. Ainda passeando um pouquinho pelo mundo, antes da gente aterrissar direto no Brasil, como é que vocês estão vendo a Ásia? Especialmente China, Taiwan, Coreia, em termos de se consolidarem como polo de tecnologia, potencial de crescimento da classe média e elevado nível de consumo lá fora. Como é que vocês estão vendo a Ásia e aproveitando o novo governo, guerra comercial, Estados Unidos e China? Vamos lá. Eu acho que a Ásia continua crescendo, né? É uma região do mundo com muita gente, com uma taxa de poupança alta e que ficaram meio escondidinhos ali durante muito tempo e agora vieram para o mundo normal, para o mundo urbano, para o mundo... né? Estava todo mundo ali plantando chá, arroz, cuidando da sua própria subsistência e agora entraram no mercado do trabalho, entraram no mercado global, então ninguém vai segurar, né? Ninguém vai segurar e eles podiam ter dado esse salto e parado por aí, mas não, estão investindo em tecnologia, em automação, fábricas gigantescas, economia de escala. Então, é ótimo, né? A gente às vezes foca demais em quem vai ser maior, quem vai vencer. O fato é que é bom para todo mundo, né? Se você tem produtos produzidos com mais tecnologia, mais barata, circulando pelo mundo inteiro, é o mundo de Davi Ricardo. É um mundo muito melhor para todo mundo, né? Claro, tem ganhadores, perdedores, mas, no geral, é um mundo em que você cria mais riqueza e você evolui mais, né? Sobre a briga comercial de China e Estados Unidos, eu nunca achei que isso tem o peso que o mercado dá para isso, né? Claro, quando fica lá o Trump, ficava brigando lá com o Xi Jinping, isso gerava uma baita instabilidade. Nossa, os dois grandes blocos econômicos do mundo brigando e tal. Mas a verdade é a seguinte, o tamanho das sanções comerciais impostas pelos Estados Unidos à China parece gigante, mas não é nada, né? No pior momento ali, falava-se em 300 bilhões de dólares de, né, sobretaxa sobre 300 bilhões de dólares de importações chinesas. Se a gente lembrar que os Estados Unidos têm um PIB de, não me lembro exatamente, mas é algo na casa de 20 trilhões de dólares e a China mais um monte de trilhões de dólares, em percentual do PIB é desse tamanho. Então, eu acho uma coisa muito importante para a gente ter em mente, eu acho que muita gente no mercado financeiro se embanana nessa hora, é o seguinte: o mercado tem uma tendência a confundir direção com magnitude. Às vezes acontecem coisas cuja direção é ruim, mas se a magnitude é desse tamaninho, tanto faz, né? Quando você faz um negócio numa direção ruim e de forma absolutamente gigantesca, aí sim. Mas quando a direção é ruim, mas o tamaninho é disso aqui, passa, é ruído, atrapalha ali o mês, o trimestre, o semestre, mas não muda o norte, não muda o longo prazo. Então, eu acho que a guerra comercial dos Estados Unidos e da China, de vez em quando vai dar uns sustos, mas não vai mudar a nossa vida de maneira muito permanente, nem muito bruta. Esse é um negócio que vai se arrastar por muitos anos. De vez em quando tem um sustinho aqui, outro ali, mas acho que o mundo continua bastante saudável, crescendo de forma moderada, não muito forte, mas, por outro lado, com inflação e juros baixíssimos. É uma combinação decente, uma combinação bem decente. Muito bom, vamos completar aqui o giro internacional para já aterrissar de vez aqui no Brasil. Não podemos deixar de fora aprofundar um pouco mais de Europa, aproveitando aí a tua experiência e bagagem, né? A Europa não tem um cofre ilimitado como tem o Fed, não tem uma coesão de nações, tem uma rivalidade histórica. Então, ainda está passando pela segunda onda do Covid. Você vê as mortes em 3, 4 países, somadas dão 200 mil mortos. E tem uma população envelhecida, um desemprego muito grande no sul da Europa
e a questão do Brexit, que quase ninguém fala mais. Isso tudo sacode. Qual a visão da Persevera para esse continente e como atenuar e mitigar esses vários dificultadores? Vamos lá. Eu acho que a Europa tem problemas graves. A Europa está seguindo pelo caminho do Japão, com uma capacidade de crescer cada vez menor. Por outro lado, a Europa percebeu que o caminho aberto pelo Bernanke, ele é um caminho que gera frutos, né? Obviamente, na Europa, ele não vai gerar frutos tão bonitos quanto nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma economia moderna, flexível, que se ajusta muito rápido, e a Europa não, né? Então, eu diria o seguinte, a Europa fica no meio do caminho. A Europa volta a crescer, com bem menos vigor do que os Estados Unidos, mas volta a crescer. Eles também têm muita coisa boa, né? Muito produto bom, muita tecnologia, uma população muito educada, enfim, inovação, né? Mas certamente não é os Estados Unidos. Tanto que a gente aqui na Persevera tem uma visão bem diferente do consenso de que a Inglaterra está fazendo um ótimo negócio saindo da Europa, saindo do bloco europeu, né? A Inglaterra é muito mais parecida com os Estados Unidos, é um país muito mais dinâmico, muito mais, né, Londres, uma cidade cosmopolita, com muito mais incentivo à inovação, menos burocracia, mais moderna do que a Europa continental. Então, onde todo mundo vê, né, todo mundo, nossa, a Inglaterra vai se ferrar saindo do euro, tal, né, da zona do euro, já não tem a moeda, tal, da área comum europeu. Eu não acho, não. Eu acho que a maneira como a Inglaterra chegou no Brexit foi ruim, foi uma bobeada política, mas agora que chegou, eu acho que vai pagar alguns custos de curto prazo da transição, como já está pagando, mas daqui 5 anos a gente vai olhar para trás e falar, quer ver que a Inglaterra fez certo? Eu acho que a Inglaterra vai sair fortalecida daqui a muitos anos. A Inglaterra é muito mais produtiva, muito mais dinâmica, muito mais flexível do que a Europa continental, lá dependendo de Bruxelas, de um monte de burocrata. Eu acho que a Europa é um lugar pior do que a Inglaterra do ponto de vista de capacidade de inovar e de crescimento econômico, né? Então, eu acho que a Europa vai crescer, mas vai crescer bem menos do que os Estados Unidos, do que a Inglaterra, no médio prazo. Então, eu acho que tem oportunidades mais promissoras nos outros 2 países. Perfeito. Boa, com você, André. No Brasil aqui agora, né? Vamos chegar aqui na nossa terra. A gente está chegando no fim de um ano totalmente fora da curva, né? Totalmente atípico, ainda sem orçamento aprovado e muita incerteza na parte fiscal para 2021 e 2022. Qual o risco que vocês veem que a gente tem em flertar com essa ruptura do teto de gasto e em postergar a decisão política da retomada das reformas e privatização? Vamos lá, a gente tem uma visão diferente do mercado sobre essa questão, né? É claro que manter o ímpeto reformista é muito importante. Realmente, o Brasil foi longe demais, depois da Constituição de 88, num negócio em que todo mundo tem direito, né, e ninguém tem deveres. E privilégios, e gasta 90% do orçamento com salário de funcionário público e previdência, é um negócio que saiu completamente do controle. Então, tem que fazer um monte de reformas, o Estado tem que ser menor, com isso ele fica mais ágil, menos corrupto, enfim, perde-se menos dinheiro, menos impostos, temos que fazer reformas, né? Porém, então, isso eu acho que concordamos. Porém, uma visão que a gente tem diferente do resto do mercado é que a gente acha que aconteceram tantas mudanças no Brasil nos últimos 5 anos, na verdade, nos últimos 20, nos últimos 10 e coroada pelos últimos 5, que a gente acha que o Brasil hoje ele é muito, muito mais blindado do que era há 5 anos, há 10 anos ou há 15 anos. E o mercado não precifica isso. O mercado morre de medo dos mesmos problemas e reage da mesma forma que reagia há 5 anos, há 10 anos ou há 15 anos, né? Então, a gente acha que o mercado ficou meio parado no tempo. Com isso, eu não quero dizer que liberou geral, vamos lá, Bolsonaro pode gastar bilhões e bilhões, não. Né?
Eu só estou dizendo que o Brasil hoje está muito mais longe do abismo fiscal do que as pessoas imaginam, né? Eu acho que existe bons argumentos para convencer o Bolsonaro de que o caminho mais curto para a reeleição não é mais 30 bi de pacote de auxílio por fora do orçamento, né? Que dá para ele fazer as duas coisas, dá para ele abrir mão de alguns gastos para conseguir fazer esse pacote dentro do orçamento e sem romper o teto, porque a gente está tão perto, né? O nosso sonho sempre foi ter taxas de juros civilizadas. A gente finalmente conseguiu isso. A gente já teve taxa de 40% no Brasil, 30%, 25%, 14% faz pouco tempo, 5 anos, agora estamos com 2%. Isso é uma maravilha, isso o Brasil nunca teve, né? A nossa opinião aqui na Persevera é que a queda da taxa de juros deste patamar tão civilizado, eles têm um poder colossal de transformar o país. Só que você precisa ser capaz de mantê-las baixas por um tempo suficiente para que aos poucos vá permeando toda a economia. Ainda não deu tempo, é tudo muito novo. Então seria uma pena se por causa da insistência em fazer 30 bi de pacote assistencial de um jeito meio torto num país de PIB de 7 trilhões de reais, a classe política desestabilizasse o país. O Brasil está muito bem encaminhado, né? O Guedes tem razão quando ele fala o seguinte, ele falou, olha, o Brasil está muito melhor tendo câmbio a 5 e juros a 2 do que quando tinha câmbio a 2 e juros a 20. Essa combinação que o Brasil conseguiu chegar legitimamente, a Dilma tentou forçar, o sonho do Serra era forçar, o Bresser Pereira queria forçar, né? Um monte de gente queria fazer isso na marra, né? O Beluso queria ir na marra. A gente conseguiu chegar nisso aqui de uma maneira absolutamente natural e legítima. Caiu a inflação, quando cai a inflação você corta juros, quando você corta juros, o câmbio desliza para um outro patamar, e acho que chegou nesse patamar. O câmbio não desvaloriza mais do que isso. Já chegou, já até passou do ponto. Esta combinação é uma combinação maravilhosa para um país voltar a crescer. Juros baixos e câmbio desvalorizado é o que todo país quer, né? Só que a gente aqui, como tem pânico de câmbio desvalorizado, a gente sempre acha que não, se o câmbio está desvalorizado é que o país vai quebrar daqui a um ano, a gente entra nessa loucura e fica morrendo de medo de tudo. Então, resumindo, acho que a disciplina do teto de gastos, mais a reação virulenta dos mercados, mais o aconselhamento do Guedes, serão suficientes para que o Bolsonaro perceba, o Bolsonaro e o Congresso percebam que, olha, um pouquinho de ajuda aqui, um pouquinho de ajuda ali dentro do teto, pode fazer, né? Mas loucuras populistas não vale a pena. Vai sair pela culatra, vai ficar pior ainda que o soneto. Aí você dá 30 milhões de pacotes, mas o câmbio desvaloriza, a inflação sobe, e aí você embola um país que está bacaninha, né? Então, eu acho que a gente vai por esse caminho. Não vai ser sem susto aqui e ali, porque, né, o Bolsonaro é cabeça dura e tal, mas eu acho que a gente está construindo esse caminho. E em este caminho sendo construído, o Brasil está numa combinação que nunca teve na sua vida. Nunca teve, né? Eu vou falar 5 itens aqui que nunca estiveram alinhados no Brasil. Você já teve 2 para o bem, 3 para o mal, 2 para o mal, 3 para o bem e tal. Mas estes 5 alinhados aqui a gente nunca teve no Brasil, a gente tem pela primeira vez na vida. Que é o quê? Inflação genuinamente baixa. Não é aquele baixo da Dilma que esconde preço de petróleo na Petrobras, esconde preço de energia nas geradoras, congela aqui e influencia ali. Não. Inflação baixa de verdade. Juros baixíssimos, com chance de continuarem baixíssimos por muitos anos. Isso tem a força de mudar um país. Um câmbio que já desvalorizou. Ele já foi de 2,50 para 5,50, o que é maravilhoso para o setor externo, né? E não traz mais os malefícios que traziam antes, né? Antes o câmbio desvalorizava, quebrava a empresa, quebrava o país, tinha que subir juros. O câmbio está desvalorizando há 5 anos no Brasil, 4 anos no Brasil, não quebrou nenhuma empresa,
Não quebrou o governo, pelo contrário, cada vez que o câmbio desvaloriza, a dívida líquida cai, porque a gente tem bastante reserva internacional. Não gerou inflação, não forçou aumento de juros, então o câmbio hoje é nosso amigo, né? O Brasil não tinha reservas internacionais no passado, hoje tem 350 bilhões de dólares em reservas internacionais. E antes o Brasil tinha déficit em contas correntes grandes, que em qualquer crise, né, você já saía furado em 100 bi de dólares, simplesmente para tapar aquele buraco, não tem mais, evaporou o déficit de conta corrente, vai ser zero. O Brasil nunca teve essa combinação aqui, nunca. Esta combinação é muito poderosa e eu acho que o mercado subestima esta combinação. Acho que o Brasil está chegando num ponto em que do lado dos fundamentos está muito bom, mas do lado das expectativas está muito deteriorado, porque a gente ainda tem os fantasmas do passado. E aí qualquer coisinha do lado fiscal gera essa sensação de, meu Deus, o país vai explodir. Acho que não vai, acho que o Brasil é muito mais blindado. Quer ver? Vamos olhar a maturidade do país e das instituições. A Dilma Rousseff gastava centenas de bilhões para todo lado. 100 bi para o FIES, 100 bi para Minha Casa Minha Vida, 400 bi para o BNDES, ninguém falava nada. Agora, simplesmente o fato do Bolsonaro e do Congresso estarem há 3 meses lutando sem conseguir 30 bi para algo que até muita gente concorda que do ponto de vista humanitário é justo, mostra que o país realmente é um país mais maduro e que o teto de gastos funciona, né? A ideia do teto de gastos é que quando chega ali perto, gera uma baita discussão, briga, peraí, não é assim, não dá para ficar soltando cheque para todo lado, e está acontecendo. Então, do ponto de vista de instituições, o teto está funcionando e não está deixando gastar centenas de bilhões, estamos discutindo dezenas de bilhões, unidades de bilhões, e não aquela festa que era na época do Guido Mantega e da Dilma, que era 100 bi para cá, 300 bi para lá, financia Porto em Cuba, né? Aquilo era uma festa, agora não está festa, não está festa, né? A gente teve um gasto muito grande, que todo o país teve por causa do coronavírus, mas não está clima de festa, né? Foi um negócio, passamos do ponto, demos um cheque gordo demais, porque na época da bagunça era difícil saber o certo, né? Hoje a gente olha para trás e vê que foi um pouco demais, mas foi um pouco demais, não dava também para ser 1/3 disso, né? Então fizemos, agora a gente tem que ficar um pouquinho mais austeros aqui, né? Com menos gastos, mas eu não acho que o Brasil está nesse descontrole fiscal que um monte de gente fala, não acho mesmo. Abud, deixa eu pegar esse gancho que você deu vários, e é bom que antecipa aqui um pouco das nossas intenções de perguntas, e vou juntar uma pergunta aqui do chat do João e botar um pouco mais de pimenta para obter de você ótimas respostas e um pensamento realmente independente. Claro. João comentou aqui no chat que a Selic e os juros futuros de prazo médio estão emitindo sinais contraditórios, que é aquela esquizofrenia que você estava tratando aqui. Sim. Ele pergunta, qual é a taxa implícita mais próxima da realidade? E para completar isso aqui, eu trago um pouco da nossa pergunta aqui. A gente tem perto de 350 bi de reservas cambiais, algo perto de 70 de swaps, e há uma discussão em alguns economistas, até o Paulo Guedes deu algumas declarações, de eventualmente vender um pouco de reserva, não muito expressivo. E, ao mesmo tempo, agências de rating vivem avaliando e reavaliando as nações. Então, como é que a gente junta isso tudo numa resposta, se puder, em 2, 3, 4 minutos? E qual seria a atitude correta do Banco Central olhando 21 e 22? Você vê o Focus dando a Selic para 3,5 no final do ano que vem. Selic para 4,5 em 22. Junta tudo isso para a gente e dá o tempero da Persevera, por favor. Claro, então vamos lá. Sobre juros, o que a gente acha que é o certo é muito mais a ponta curta do que a ponta longa. A gente acha que a curva brasileira está
insanamente inclinado, né? Então, eu não acho que tem a menor chance de o Banco Central aumentar 2 de 25 e mais 8 de 50, como está precificado na curva. Isso aí não vai acontecer. É claro que, visto de hoje, como a gente está vivendo a tempestade perfeita, porque agora está juntando 3 coisas que dão um puta medo em todo mundo, né? A primeira é essa recuperação forte da atividade, que aí todo mundo olha e fala, nossa, mas se a atividade continuar recuperando nesse ritmo, né, uma hora já é inflação permanente. Né? O segundo é o próprio repique de preços aí de tudo que é ligado ao câmbio, mais alimentos. E o terceiro é a pressão cambial. Então, todo mundo junta essas 3 coisas e fala, olha, está encomendado, está nas cartas, a inflação vai explodir. Né? E não vai nada, não vai nada. Porque essas 3 coisas são muito passageiras. Né? A primeira, quando você fecha toda a economia despenca, e aí você abre, a economia salta de catapulta. Né? Daqui a pouco a gente vai ver a economia brasileira voltar mais ou menos à luta que era até dezembro de 2019, que é essa luta ingrata de crescer muito menos do que a gente poderia. Né? Eu não tenho muita dúvida de que daqui a pouco a gente vai estar crescendo bem pouquinho de novo, meio patinando. Então, não se deixem enganar pelo V. Né? Nossa, implodiu, aí todo mundo, não, o PIB vai crescer, vai encolher 10%. Aí um monte de pacote, reação, abre tudo, nossa, que maravilha, tá voltando que nem um foguete. Tá, sim, tá voltando tudo que caiu, e mais um pouco, dependendo do setor, porque todo mundo ganhou chequinho em casa, comprou geladeira, televisão, forno, comida, tijolo, cimento, aí essas coisas estão subindo, né? Acho que é super passageiro. Daqui a pouco a gente vai ter economia voltando ao estágio normal. Voltou e continua a luta e não vai conseguir crescer muito rápido, porque as pessoas ainda estão digerindo as suas dívidas e excessos da última década de consumo alavancado. Né? As grandes empresas conseguiram se alavancar, as pessoas físicas e as pequenas e médias empresas não conseguiram. Está todo mundo por aqui ainda. Né? Então, essa é uma coisa. Então, do ponto de vista da parte curta da curva, eu acho que o mercado exagera tremendamente nesta noção de que o Banco Central vai ser obrigado a aumentar os juros bastante ao longo do ano que vem. E depois o mercado precifica que, além de aumentar bastante os juros no ano que vem, vai continuar aumentando para sempre até a taxa de juros chegar perto de 10. Acho incrivelmente improvável. Acho muito difícil, primeiro, o Brasil subir juros. Eu acho que o Banco Central não vai subir juros pelo ano que vem inteiro e talvez 2022 inteiro. Existe chance de, inclusive, ele ter que cortar mais os juros. Claro que, visto de hoje, isso parece lunático, mas eu acho que daqui a 3 meses a conjuntura vai estar bem diferente, vai ter bastante decepção com a atividade, vai ter bastante surpresa com a queda da inflação, né? E aí o Banco Central vai olhar como olhou dos últimos 4 anos e falar, puxa vida, eu pensei que eu tinha feito tudo que eu podia fazer e que eu tinha parado, mas acho que eu vou ter que fazer mais estímulo monetário. Eu acho que é isso que vai acontecer. Né? Então, essa é uma visão que a Persevera tem bem fora do consenso. Sob esta perspectiva, a curva de juros no Brasil está maravilhosa para os investidores. Você conseguir comprar um título de 5 anos no Brasil a 6% ao ano, ou comprar um título de 10 anos no Brasil a 8,5%, 9% ao ano, é maravilhoso. Né? Não tem lugar nenhum do planeta Terra. Num país em que o core da inflação, o núcleo da inflação está correndo a 2%, você consegue investir por 10 anos seguidos a 9%, 9%, 9%, 9%, 9%. Pronto, você já resolveu um pedaço do seu problema de rentabilizar a carteira. Né? Você consegue um título de 10 anos pagando 9%. Ou você consegue uma NTNB de 20 anos pagando 4,5% mais inflação. Então, a gente aqui, onde o mercado vê um enorme risco, a gente vê uma enorme oportunidade. Claro, com cuidado, sem exagerar no tamanho, com uma carteira diversificada, né? Porque às vezes as coisas demoram para ficar claras, mas eu acho, com bastante convicção, a gente acha aqui na Persevera,
que a inflação vai voltar a cair, que a atividade vai decepcionar e que aí o Banco Central, não tem nenhuma chance do Banco Central subir juros muito rápido no Brasil. Inclusive, a gente criticou muito o Banco Central nos últimos 4 anos por achar que o Banco Central sempre demora muito para cortar os juros, que o Banco Central tem medo de mais de inflação e de menos de desinflação e tal, mas dessa vez eu tenho que ser justo com o Banco Central. Acho que o Banco Central está com a visão perfeita e quem está errado é o mercado. O Banco Central está super tranquilo com a inflação, né? Até achando a inflação baixa demais nos últimos tempos, né? Acha que esse repique da inflação é temporário e não está com a menor propensão a aumentar a taxa de juros, né? Ele faz o disclaimer dele lá, olha, se virar bagunça do lado fiscal, aí eu mudo de cabeça, mas do ponto de vista de atividade e inflação, eu acho que o Banco Central está morrendo de medo do que a gente começou a chamar de fiscal cliff, que é quando sair esses chequinhos de R$600 que já viraram 300, daqui a pouco vão virar 0, foi uma festa de compras, agora vai ser, né, um monte de gente gastou tudo, não poupou nada, não vai dar tempo de gerar emprego, e aí um monte de gente vai parar de consumir de novo e a economia... Né? Eu acho que o Banco Central... parceirou ainda gera inadimplência. Eu acho que o Banco Central está corretíssimo em ficar mais calmo, mais sereno, aguardando vários meses sem aumentar juros, e eu acho que o que esses vários meses sem aumentar juros de observação vão trazer é o seguinte, um pouco mais de rigor fiscal do que a gente imaginava, né? O Guedes vai convencer a classe política e o Bolsonaro de que, olha, gastar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tudo bem, dentro do teto, mas sair gastando desbragadamente não. O câmbio vai apreciar bastante, eu acho que esse câmbio volta para baixo de 5, de forma muito forte, 4,80, 4,70. A atividade vai patinar, a inflação vai cair, e aí o Banco Central não vai subir juros por muitos anos. Eu acho que uma coisa que tem ajudado a gente muito aqui na Persevera a acertar bem, a gente acertou bem este cenário, né? Nós temos sido os mais vocais nessa visão de que, olha, os juros do Brasil vão cair muito mais do que qualquer um imagina, desde 2016 a gente fala isso. É esta visão de que, olha, o que está acontecendo no Brasil hoje é uma versão com 7 anos de atraso de tudo que aconteceu no mundo. Isso, tudo que está acontecendo no Brasil, a gente não inventou isso aqui. O Brasil, de 2015 para frente, é muito parecido com os outros países de 2008 para frente. Então, hoje, o Brasil está vivendo mais ou menos o que os Estados Unidos viveu ali em 2011, 2012, 2013, que é crescimento muito baixo da economia, que demanda juros muito baixos, porque a inflação está muito baixa. E aí, olha quanto tempo os juros foram baixos nos Estados Unidos. Então, até hoje, né? Então, acho que o mercado ainda enxerga o Brasil como uma jabuticaba. Não, o Brasil é diferente, aqui a inflação sempre sobe, aqui a gente sempre está perto da implosão do calote, da dívida pública, e não está, não. Eu acho que o Brasil é muito mais parecido com o resto do mundo, se incorporou ao mundo depois de 2016, de forma muito mais forte do que as pessoas imaginam, e é um mundo muito desinflacionário, e no próprio Brasil, por causa do desemprego, é um ambiente muito desinflacionário. Não se deixem enganar por causa desses repiques de inflação, e aí todo mundo entra em pânico e acha que vai ter que subir juros loucamente. Não tem espaço para subir juros. Se subir um pouquinho os juros, a economia despenca de novo. Só para a gente fechar essa pergunta, vamos fazer aquela perguntinha básica do relatório Focus, né? Qual a expectativa de vocês para Selic 21 e 22 e PCA? E câmbio? Vamos lá. E PIB? E PIB? Vamos lá. PIB. Claro. Eu acho muito difícil o Brasil crescer 3% no ano que vem. Muito difícil. Acho que é dali para baixo. Do mesmo jeito que em 2019... 2019 é dureza porque teve coronavírus. Em 2018, em determinado momento, quando se olhava para 2019, um monte de gente achava que ia crescer 3, 3,5, 4. Né? E a gente falou, olha, não tem muito jeito de crescer mais do que 1. Né? 2017 também foi assim, 2016 também foi assim. A gente acha a mesma coisa hoje. Então, 3, né, tem uma questão de base estatística, porque a gente caiu tanto que é mais fácil subir no ano que vem, mas fora isso,
eu acho muito difícil o Brasil crescer 3%, acho que é daí para baixo. E com base nisso, eu acho muito difícil que essas projeções do Focus, que estão indo lá para 3,5% de inflação, se concretizem. Para a gente aqui, a inflação é abaixo de 3% no ano que vem. Aí, se a gente estiver certo, o Banco Central vai olhar e falar, olha, vou ter que cortar mais juros, né? A economia não está pegando. E o risco inflacionário é nenhum. Então, a gente vê um PIB abaixo de 3%, a gente vê inflação abaixo de 3%, a gente vê câmbio se reapreciando, né? E aí a gente vê juros a 2% ou abaixo, provavelmente abaixo de 2%, por pelo menos mais 2 ou 3 anos. É um cenário totalmente diferente do mundo, né? Do consenso. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro é o seguinte, não é que o nosso cenário é mais otimista, o nosso cenário é diferente. Ele é mais pessimista, bem mais pessimista em termos de atividade e emprego, infelizmente. E aí, como consequência disso, ele é muito menos preocupado com inflação, ou mais preocupado com desinflação, na verdade, porque inflação baixa, muito baixa, é péssimo, né? E, portanto, existe muito mais espaço para manter os juros baixos. E aí vem uma questão positiva, meio torta, mas positiva, que é o seguinte, a maior bênção para quem tem dívida alta é poder ter juros baixos. País de dívida alta e juros altos quebra. País de dívida alta e juros baixos não quebra. Ele ganha tempo, não resolve a situação, mas ganha tempo para você fazer reformas durante 3, 4, 5 anos e não daqui só 3 meses, senão você quebra, né? Então, por isso é que a gente é bem mais tranquilo com o fiscal do que o resto do mercado, porque a gente acha que, olha, enquanto o serviço da dívida, o Brasil já chegou a gastar mais do que 9% do PIB por ano com juros da dívida. Hoje esse número já está abaixo de 4%, indo para 3%. Você ganhou um tremendo fôlego do lado do serviço da dívida para permitir que você acomode um fiscal um pouquinho pior, não pode exagerar, né? Um pouquinho pior, tipo, né? Ou muito fora dos padrões, como foi esse ano. Agora a gente tem que voltar para o rigor fiscal, mas voltando para o rigor fiscal, eu acho que a gente está muito encaminhado para mostrar que a gente está bem mais distante da zona de insolvência do que o mercado precifica hoje. Budi, a gente está caminhando para 55 minutos de live e o tempo passa voando. Não posso deixar de fazer uma pergunta de fechamento aqui, claro, e que vai estar totalmente em linha com o que você acabou de explanar, que eu chamo de economia real. Uhum. Então, o mercado financeiro, o mercado de capitais, costuma antecipar e amplificar expectativas, ora para o bem, ora para mal, e acaba sendo o ruído que você muito bem colocou. Só que para as empresas que se financiam, o juro baixo, é o oxigênio. Claro. Então, para a emissão de debêntures, para as ações na Bolsa, que para mim é um braço da economia real, é uma vitalidade ter empresários que tenham capacidade de investimento. Então, isso é uma demonstração que o nosso empresário tem realmente pegada para aguentar 5, 10 anos no crescimento lento e gradual. Esse aumento de IPOs que ocorreram, alguns ocorreram desistências por conta de janela de oportunidade, né? A nossa Bolsa ainda é mega concentrada em poucas empresas, né? Talvez 7, 10 empresas sejam 70% do nosso índice. Ou seja, o POV é descolado do PIB. Se você puder juntar tudo isso em 3 minutinhos, eu agradeço para a gente fechar com chave de ouro. Vamos lá. Nós somos muito otimistas com a Bolsa Brasileira. A gente discutiu muito aqui, se você lembrar, a gente mesmo estava muito na dúvida ali em junho, julho, que a Bolsa já tinha voltado rápido e a economia não saía do lugar e tal. E a gente chegou às seguintes conclusões, né? É como se existissem 2 Brasis. O Brasil das empresas grandes de capital aberto listadas na Bolsa e o Brasil das pequenas e médias empresas. São 2 países totalmente diferentes. E eles vão andar de forma muito diferente. E eu acho que esta foi uma das grandes sacadas do Bernanke. Normalmente, em períodos normais, que a gente chama de períodos inflacionários, em que você está ali crescendo bastante, com a inflação na meta, mas você está sempre tendo que
que segurar ali um pouco para a inflação não subir. A Bolsa ela é um reflexo da economia real. Então, a economia real sobe e a Bolsa sobe. Né? Em períodos em que você tem risco de depressão econômica, recessão crônica, desinflação, essa equação é diferente. O risco da economia cair e não subir nunca mais é tão grande que o Bernanke percebeu que a política monetária, além de estimular consumo e investimentos, ela tem um papel muito importante em empurrar as pessoas para o risco, para o empreendedorismo, para comprar bolsa, para comprar imóvel, para comprar fundo multimercados, né? Para sair da taxa de juros que paga zero. Né? E aí dá uma tremenda impressão que é bolha. Né? Aconteceu isso nos Estados Unidos. Você olha os Estados Unidos de 2009, 10, 11, 12, a economia não crescia nada e a bolsa explodiu para cima. E aí todo mundo olhava e falava, nossa, puta bolha. Né? O que acontece é o seguinte, que é o chamado financial repression. Como você mantém os juros muito baixos por muito tempo, as pessoas são obrigadas a fazer alguma coisa com o dinheiro, né? Ou a comprar um produto, ou a abrir uma empresa, ou a comprar investimentos. Tal. E aí o fato de que estes investimentos sobem muito, esta subida contínua dos investimentos, ela gera liquidez, confiança, acesso a capital barato, que ao longo do tempo ajuda a puxar para cima a economia real. Eu acho que os próximos 2 anos no Brasil vão ser assim. Vai dar uma tremenda impressão de que é bolha, porque a Bolsa vai subir muito, e aí você olha para a Bolsa, ela subindo sem parar, você olha para emprego e economia real e fala, pô, não é possível, né? São 2 países diferentes. Mas é parte do arranjo. Os ativos financeiros têm que subir muito, reprecificando a realidade de juros e inflação muito baixa, e aí esta alta ela vai aos poucos, a economia real demora mais do que o mercado. Né? Então, a gente acha que a Bolsa brasileira, nos próximos 3 anos, ela pode dobrar de valor. Né? Mesmo com a economia real patinando, porque a Bolsa não é PIB, a Bolsa é margem de lucro, né? E as empresas brasileiras de capital aberto, estas conseguiram se reinventar, elas chegaram no coronavírus muito saudáveis, reinventadas, né? Se você fosse conversar com uma empresa de capital aberto há 7 anos, ela não falava a palavra lucro nenhuma vez. Ela só falava crescimento, estou pegando empréstimo, comprando mais loja, abrindo mais shopping, comprando mais terreno, contratando mais gente, a margem das empresas foi corroída. Nos últimos 5, 6 anos, não. Elas realmente, para sobreviver, se reinventaram. Elas estão lindas. Né? Então, a gente realmente vai conviver durante um período com um Brasil meio esquisito, em que as empresas grandes de capital aberto já se desalavancaram e capitalizaram, estão focadas em melhoria de processo, controle de custo, alavancagem operacional, e que as pequenas e médias ainda estão aqui, né? E a gente vai olhar para uma e para outra e falar, pô, é bolha. Mas o arranjo é este, né? E um último ponto é o seguinte, né? Se você pega o valor presente de 30 anos de fluxo de caixa de uma boa empresa, e antes você descontava esses valores... A 10, 15... 10, 15% ao ano, e agora você desconta 4 ou 5, tem que valer muito mais. Tem que valer muito mais, né? Então, a Bolsa Brasileira, sob essa perspectiva, está muito barata. E a renda fixa e o câmbio brasileiro também estão muito baratos. O Brasil talvez seja o país mais rentável do mundo nos próximos 3 anos. É do jeitão brasileiro, vai aí dar um susto, né? É a nossa vida aqui difícil, que assusta, que ainda não está acostumado com essa dinâmica, né? Que a classe política nem sempre ajuda muito, tal. Mas eu acho que as perspectivas para o investidor brasileiro que tiver paciência, mão firme e uma carteira realmente diversificada são muito promissoras nos próximos anos. Dá para ter carteiras que rendem 15%, 16%, 17%, 18% por muitos anos no Brasil. Os ativos brasileiros estão muito massacrados. Abud, a gente já chegou ao fim, a gente já até passou um pouquinho do tempo, mas como a gente começou um pouquinho depois, não tem problema. Eu normalmente encerro as lives pedindo para o convidado deixar uma mensagem, um recado, alguma coisa que você queira deixar gravado na mente dos nossos clientes. Vamos lá. Eu acho que o mais importante é ter paciência, né?
os ativos sobem e descem, a cota da Persevera sobe e desce, o valor presente da NTNB sobe e desce, o valor da Bolsa sobe e desce. A gente ficou muito mal acostumado. O sonho de todo mundo é comprar um título e dali 15 dias ganhar 20%. Não tem isso. Não tem isso com consistência. Tem para uma ação que você compra, dá uma sorte, ela sobe rápido. Tal. Para um portfólio seguro e diversificado, não tem essa festa. Tem que ter um pouco de estômago forte, ser bem assessorado e ter paciência. O negócio sobe e desce. Se vocês olharem a nossa lâmina do fundo, né, do Compass e do Compounder, agora previdenciário, vocês vão ver que é sempre assim. Tem umas quedas e aí depois uma baita alta. Tem umas quedas, depois uma baita alta. Porque você vai aproveitando o desespero do mercado e comprando coisas boas e baratas. Isso vai arrastando tua cota para baixo e de repente reprecifica, né? Então tem gente que pergunta, Budi, qual a melhor época para comprar a cota da Persevera? Eu falo, ó, qualquer época, mas quer uma dica, compra quando está caindo a cota. Porque provavelmente a gente ali, como vai contra os consensos de mercado, a gente está aproveitando todo mundo de cabelo em pé para que aos pouquinhos, com segurança, com diligência, adicionando ativos bons e baratos. A gente tem, por exemplo, algumas opções de juros que se não precisa ter corte, se não tiver alta de juros ao longo do ano que vem, pagam mais de 10-1. Você coloca lá 15 basis points e ganha 150 basis points. Tem coisas excelentes no mercado, mas tem que ter um pouquinho de coragem e paciência para ir construindo. Paciência é a maior virtude do investidor. E o brasileiro não tem. Se a gente começar a ter paciência, não querer sempre, esse cara caiu, vou sacar dele e vou comprar a cota daquele cara que subiu. Fica sempre correndo atrás do rabo, não vai chegar em lugar nenhum. Paciência, confie no seu assessor, não fica sofrendo a cada queda, né? Porque assim, tem pequenas quedas, de repente sobe bastante. Paciência é a principal característica e virtude do investidor vitorioso. Perfeito, Abud. Muito obrigada pela tua presença mais uma vez. É sempre um prazer receber você, a Renata, o pessoal da Persevera aqui. Vou passar a palavra para o Henrique para ele fazer as considerações finais. Legal. Bom, depois de tanta coisa aqui, fica até difícil fechar. Além de paciência, eu boto mais 2 vetores que o Abud vai concordar. Tempo e racionalidade. Uhum. Com esse tripé a teu favor, escolhendo bons gestores, diversificando e usando o que tem no mercado Brasil e global hoje, a gente consegue, a 4 mãos, a 6 mãos, criar portfólios sob medida, para cada nível, para cada objetivo, com transparência, com inteligência. Agora, o tripé tem que ser junto. Paciência, tempo e racionalidade. Os ruídos de curto prazo devem ser vistos como oportunidades. O que o Abud citou aqui agora há pouco, quem estuda a indústria de assets, vê que os principais gestores do mercado, cada um com a sua estratégia, com a sua expertise, consegue sintetizar isso muito bem. Então, o recado final é: cada investidor tem uma oportunidade e uma necessidade. Combinar esses 3 vetores: paciência, tempo e racionalidade. Quero agradecer muito ao Abud, a Renata, ao Iocota e todo o time de vocês. Eu é que agradeço. O Warren Buffett tem uma frase maravilhosa sobre isso que a gente está falando. Ele fala, o mercado financeiro é um mecanismo que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. É isso. O impaciente perde dinheiro e o paciente ganha, né? Então, não é papo de gestor isso, não. É fato, é documentado, né? A gente vive isso no dia a dia, né? Então, contem com a Persevera, estamos sempre à disposição. Fiquem de olho no nosso fundo, no Persevera Compass e no Persevera Compounder, né? Aqui a gente é muito diligente, obcecados por controle de risco e diversificação. O que a gente quer é que a gente aqui, como gestores, deixa que a gente passe nervoso para você ter uma vida um pouquinho mais tranquila, mas para isso a gente precisa, né, que você tenha paciência e
e pulso firme aí, e aí juntos nós vamos construindo um patrimônio para que todos nós tenhamos uma velhice digna e possamos, né, realizar os nossos sonhos aí de forma muito feliz e, enfim, né, e muito serena. Então, contem sempre com a Persevera, estamos sempre à disposição. Obrigado pelo convite mais uma vez. André, me permita aqui 30 segundos que eu lembrei de um ponto fundamental. Quem quiser acompanhar e ler um ótimo relatório mensal, objetivo, com muito conteúdo e explanação de ideias, recomendo a Carta Mensal da Persevera, é disponível no site, os assessores têm acesso. Quem quiser aprofundar essa visão, é uma das melhores do mercado. E na semana que vem, vamos ter uma live que foi muito tratada hoje, que é o ambiente político. Então, aguardem e se conectem com a gente semana que vem. Boa noite a todos. Obrigado. Gente, boa Obrigado. noite. Boa noite. Boa noite, obrigada.